Atualmente, você pode estar endividado com contas que não sabe como vai pagar, ou talvez esteja gastando tudo que ganha e vivendo de salário em salário, ou até mesmo consegue poupar uma parcela da renda mensalmente para formar reserva de emergência, mas ainda pensa que é muito pouco e que está muito devagar. Ou também você pode ser aquela pessoa que já tem as finanças em ordem, tem reserva de emergência e já investe para o longo prazo, mas ainda não chegou aonde queria chegar. Bom, em pelo menos alguma dessas situações você se encontra hoje em dia. Mas por que estou falando isso? Por conta da regra dos 4 R's da educação financeira. Esses 4 R's servem para 100% das pessoas. Não importa se hoje você está endividado ou se você já tem milhares de reais investidos. Com certeza vai ser útil entender esse conceito tão simples da educação financeira, mas que pode te ajudar a ter um panorama geral da sua situação atual. Bom, no livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, o autor Dave Ramsey diz o seguinte: o inimigo do melhor não é o pior, o inimigo do melhor é o bom. Você está onde está financeiramente falando por conta de uma soma total das decisões que fez até chegar a esse ponto. E o que ele quis dizer nesse trecho é que muitas vezes a maioria das pessoas pensa que tá bom do jeito que tá, que não tá tão ruim assim e que dá para ir levando e empurrando com a barriga, pensando que não vale a pena ver vídeos como esses de educação financeira e nem ir atrás de estudar sobre isso. Até porque do jeito que tá já tá bom. Mas quando você não tem o reconhecimento de que precisa melhorar, é aí que mora o problema. Dave fala que a pessoa fica em negação, negando que precisa entender sobre educação financeira e se auto-iludindo pensando que tá bom do jeito que tá. Então, pensando nisso, vamos pro primeiro R. Reconhecer. Primeiro passo de todos nas finanças pessoais é o reconhecimento. Entenda que você precisa melhorar. Entenda que não dá para viver endividado ou gastando toda a renda todo mês. Muitos já normalizaram isso. Conheço muita gente que é endividada e acha engraçado isso, falando para amigos e parentes como se fosse algo legal. E eu entendo que muitas vezes as pessoas fazem piada com isso para rir e deixar a situação mais leve. Mas se você quer realmente organizar a vida financeira, tem que reconhecer que não dá mais para ficar nessa. De viver de salário em salário, de ter contas que nem sabe de onde veio, de gastar mais do que ganha e por aí vai. Agora, se você já tem um controle das suas contas, já poupa todo mês, tem reserva de emergência e investimentos, já está na frente de muita gente. Mas mesmo assim, use esse primeiro R, para reconhecer aonde você pode melhorar ainda mais. Sempre tem algo que podemos melhorar. Além disso, esse primeiro R também é super importante para definirmos as nossas prioridades e objetivos. Por exemplo, se você está endividado, tem que ter como principal prioridade gastar menos do que ganhar e principal objetivo sair das dívidas. Se você ainda está formando a reserva de emergência e às vezes tem gastos mais altos com cartão de crédito, tenha como principal prioridade diminuir esses gastos com cartão e principal objetivo completar a reserva de emergência. Agora, se você já tem sua vida financeira organizada, mas quer fazer uma viagem de final de ano, já coloque como um dos seus objetivos formar sua reserva pessoal destinada para viagem. Bom, tem vários exemplos e você sabe melhor do que eu quais são suas principais prioridades e objetivos do momento. Então faça essa reflexão. Reconheça no que você está errando financeiramente, no que precisa melhorar e tenha em mente suas principais prioridades e objetivos. Registrar. A parte do reconhecer, geralmente todo mundo gosta. De você pensar, raciocinar e reconhecer que precisa de educação financeira para a vida e tudo mais. Agora, quando chegamos no segundo passo de registrar, a maioria costuma não gostar muito não. Porque vamos combinar que é algo chato, mas é extremamente necessário para você ter um controle total do seu dinheiro. Quando você não registra seus ganhos, seus gastos, suas dívidas e tudo mais, é seu dinheiro que te controla, porque você não tem total noção de como está cada setor das suas finanças. Porém, quando anota, você tem todos os dados na sua mão. Então, esse segundo R eu diria que é o de você controlar seu dinheiro. Então vamos lá. Como já falei em outros vídeos, você pode anotar no papel mesmo, fazer planilha no Excel ou até mesmo em aplicativos de controle financeiro. Seja da forma que você queira, mas registre de alguma forma todos os seus gastos e todos os seus ganhos. Todos mesmo. Uma coisa que acho interessante é você se ver como uma empresa. Dave Ramsey diz isso também no seu livro A Transformação Total do Seu Dinheiro. De você ter um olhar de empresa com suas finanças. Toda empresa quer lucro, certo? Bom, então enxergue seu dinheiro como tendo que estar sempre no positivo, nunca no negativo. Sempre ficando assim com suas finanças no positivo, no lucro. Para isso, anote seus gastos e ganhos para fazer a contabilidade da sua empresa. Entender tudo que está entrando e tudo que está saindo.
A ideia aqui é tudo que você gastar, você anotar dessa forma que está aí na tela, com a data, escrevendo o que você gastou e também quanto você gastou. É muito bom que você faça isso na hora que gastar para não esquecer. Pode parecer algo besta, mas vale muito a pena ter esse controle, porque apenas pelo ato de anotar, você já vê o quanto está gastando com supérfluos e também avalia melhor o custo-benefício das coisas. Sim, vai ser bem chato no começo, mas vai por mim, depois de alguns meses isso vira um hábito. Eu faço isso há uns 2 anos mais ou menos e já faz parte do meu dia a dia. E olha que eu sou um cara muito esquecido, hein? No começo, às vezes eu esquecia de anotar, agora já vai no automático. E é claro, anote também tudo que você ganhar. Se você ganha apenas salário uma vez no mês, é mais fácil de anotar. Você vai anotar apenas uma vez no mês. Mas agora, se você tem renda extra ou é autônomo, tenha essa rotina de anotar sempre que pingar na sua conta. Lembrando que essa regra vale para tudo. Vale também para as dívidas que você tem, para parcelamento que você tem que pagar mensalmente e qualquer outro gasto que você tiver, mesmo sendo de valor baixo ou valor alto. Sempre anote. Além disso, se você já recebe rendimentos e dividendos dos seus investimentos, também pode colocar os valores que recebeu como parte dos ganhos, para assim ter o controle total dos ganhos e gastos. Revisar. E é nesse terceiro R que você vai avaliar as escolhas que fez para chegar na situação que está financeiramente. Seja para você que reconhece que está mal, ou para você que está bem financeiramente, mas tem que melhorar em alguns pontos. E é exatamente aqui que a gente faz uma análise melhor de como estamos levando nossas finanças. Entendendo o que está te levando a gastar toda a renda, entendendo o que está te levando a gastar tanto com cartão de crédito, ou também entendendo que muitas vezes você gastou sem nem olhar quanto podia gastar, sem ter um orçamento alinhado e tudo mais. E é aqui que muitas vezes a pessoa tem o seguinte pensamento: o meu principal problema é que ganho pouco. Se eu ganhasse mais, conseguiria viver e poupar uma parcela. E sim, às vezes 100% da renda da pessoa vai tudo para moradia, alimentação e transporte, ficando extremamente apertado para pôr ordem nas finanças. E é válido sim buscar uma renda extra, seja fazendo freelancer, seja também criando conteúdo na internet, seja vendendo brigadeiro para a vizinhança. Bom, renda extra é sempre bom, principalmente para quem ganha somente um salário mínimo. Além disso, o que considero ainda mais importante é buscar conhecimento, fazendo curso para aprimorar o currículo, ler livros para expandir o conhecimento. Bom, investir em conhecimento te dá um potencial de ganho maior, tendo mais chances de aumentar a renda. Agora, também temos que nos atentar à questão da mentalidade para com as finanças. Sim, o que tem de mais comum é a pessoa que passa a ganhar mais, também passa a gastar mais na mesma medida, vivendo sempre sonhando em um dia ganhar mais. Mas quando passa a ganhar aquele valor, já gasta tudo e sonha de novo em ganhar mais, virando aquele ciclo sem fim de sempre querer ganhar mais. Mas com os gastos crescendo sempre na mesma medida, a pessoa nunca vai ter sossego, entrando para a famosa corrida dos ratos, assim como mostra a imagem na tela. Então queira sim aumentar os ganhos, isso é extremamente importante, mas saiba controlar os gastos também. Então é aqui nesse terceiro R que você vai definir que precisa aumentar a renda, que vai definir também quanto vai poupar da sua renda, que vai diminuir gastos com algumas bobeiras que anda gastando à toa e por aí vai. Lembrando também que você não precisa ser extremamente metódico, de gastar 30% da renda com tal setor da vida, 10% com outro, 20% com outro setor da vida, separar 20% para poupar e tudo mais. É claro, se você se sente bem fazendo isso, e sendo extremamente metódico com cada porcentagem para cada setor da vida, tá tudo certo. Mas falo para você que está começando agora na educação financeira. Comece mudando a mentalidade. Comece mudando os hábitos. Muitas vezes temos que lutar contra nosso próprio ego, vendendo o carro que tínhamos para comprar inferior, ou andar de motinha, ou de ônibus, ou também deixar de ir nos restaurantes que frequentava escolhendo em algum lugar do seu bairro mesmo ou fazer comida em casa. Bom, dei aqui alguns exemplos aleatórios, mas o que quero dizer é que em muitos momentos temos que dar um passo atrás para pôr ordem na casa. Assim como diz no livro A Psicologia Financeira, uma personalidade bem calibrada e otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar, é vital. Ou seja, em vez de irmos empurrando com a barriga pensando que tá bom do jeito que tá, temos que nos preparar, esperando sempre o melhor, mas estando preparado para o pior. Em 2020 mesmo, quando teve aquela crise mundial, muitos ficaram sem renda e sem nada, porque não tinham uma reserva de emergência e nada que assegurasse os gastos básicos do mês, tendo que recorrer a empréstimos
ou pedir dinheiro emprestado para amigos ou parentes, ou depender do governo e por aí vai. Então, se você ainda não tem uma reserva de emergência, faça. Não esperando o pior, mas sim para você estar sempre preparado para as adversidades da vida. E finalmente, no quarto R é pôr em prática tudo isso. Como eu já disse aqui em outros vídeos, a educação financeira não é uma coisa que fazemos uma vez na semana ou uma vez no mês, e sim para o resto da vida, independente do quanto você ganhe. A educação financeira não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. No começo pode parecer sem graça, mas essa maratona da educação financeira começa a ficar legal a cada meta alcançada. De, por exemplo, sair das dívidas, começar a gastar menos do que ganhar, formar reserva de emergência, investir para o longo prazo, diversificar os investimentos e por aí vai. Inclusive, no vídeo sobre a regra dos 3 fatores que está aqui na tela, eu falo de forma bem simples sobre como administrar as finanças pessoais mais quantitativamente, e não tão teórico quanto o vídeo de hoje. Recomendo bastante que você veja. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.